Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 1º de março do ano 2001. Mantenham um círculo de amizade. Procurem unir vossas forças e façam dela uma corrente de oração. Propaguem o que vos ensino e digam que a discórdia não leva a nada e que só o amor constrói e que diante de Deus só pode alcançar a paz se houver compreensão, pois a discórdia é coisa do inimigo e é o que vem por aí. Um levantamento está sendo feito em todos os países e quem não obedecer às normas da nova lei ficará separado de uma nova igreja que está pronta para assumir. A comunhão será como um ato simbólico e não mais como vinha mantendo, e quem não aceitar vai ter que cair fora. Mas eu vos digo, se for por causa de meu santo nome, que forem perseguidos, por não aceitarem as novas leis, eu darei a cada um a luz que não se apagará mais. Sejam firmes no que disserem daqui para frente e usem vossa inteligência nestas poucas horas que restam. Não deem ouvido com o que vocês vêm fazendo a esta gente que vem falando que são um bando de loucos, pois assim todos nós fomos tratados na época, quando saíamos pregando o Evangelho. Era eu de um lado e João do outro, e também meus apóstolos e os discípulos. Onde houvesse os contras, nos taxavam revolucionários, mas o que eu ensinava aos meus seguidores era só pedindo a paz e eles me obedeciam. Nenhum usou de violência a quem quer que fosse, a não ser Pedro, pelo que fez com Ananias e Safira, pois ambos quiseram me enganar com a oferta que me fizeram, a qual não cumpriram. O mesmo será feito com todos aqueles que fizerem seus juramentos e que não vêm cumprindo mais a esses. Só a morte lhes espera. E que não vem cumprindo a esses, só a morte lhes espera. Os fraudadores ficam indignados lendo essas mensagens, pois eles sabem que não é de ti, meu filho, que vêm todos esses assuntos, e sim de um poder superior. Já tiveste em tua mão, uma vez, o que uma das autoridades te deu, que foi o direito de fazeres aquilo que mais desejavas. Mas os que serviam a este governador ficaram enciumados. Então rasgaram o documento na tua frente, prometendo algo de melhor, mas não fizeram isto. Assim será o mesmo que irá acontecer. Já fizeram promessas e mais promessas, mas seguirem as novas leis, e lá se vai a maioria acreditando no homem. E o que foi que falei? Ai daqueles que vierem a acreditar nas promessas desses que não mais concordam com as minhas leis. Com o afastamento de um dos meus, cairá por terra toda a estrutura, visto que já não fazem mais como era para ser feito. Nenhum desses foi condenado por mim, e sim pelo meu adversário, pois perderam a minha credibilidade por conta própria. O julgamento ainda não veio, mas a separação já está sendo feita. Quem eu encontrar perseverando no mesmo sistema, com o respeito máximo para comigo e minha Santa Mãe, e para com todos os anjos e santos, nada terá a temer. Não virei como foi pela primeira vez, e sim como um único rei, fazendo justiça aos mais fracos e dando-lhes o direito de viverem eternamente, e eu sendo o vosso rei, Jesus. Vou fazer um comentário. Mantenham um círculo de amizade. Ontem, o Luca botou na internet, não sei se foi ontem, mas ontem que eu vi, a 10ª conferência. Foi 2003, né? Já faz então 20 anos que isso aconteceu.
E eu assisti a conferência toda novamente, né, que foi filmado. E o profeta contou a história toda dele, né, desde o início, tudo bonito, aquela multidão ali dentro da Santur. A gente via as pessoas ali fervorosas, né, atentos assim ao que o profeta estava falando. O profeta, como sempre, né, se emocionava no que falava, revivendo a história da sua vida, né? E eu faço uma pergunta, então, como Jesus fala, né? Sejam firmes, mantenham-se firmes naquilo que vos ensinei. Cadê esse povo? Né? Alguns dali, claro, já são falecidos, mas eu vi tanta gente ali, né? Novamente, através do vídeo, pessoas que estavam fervorosas na obra. Hoje não estão mais, quando não ainda criticando, tentando desvirtuar tudo aquilo que o profeta falou naquela época, para eles, né, que ali estavam presentes. E naquela época eram pessoas que às vezes até discutiam com a gente, porque nós não éramos firmes, porque vocês não rezam, vocês não obedecem. Cadê eles? Né? Então, nessa mensagem que Jesus diz, né, sejam firmes no que vocês disserem, no que vocês vão fazer, sejam firmes. Faz 20 anos e já não estão mais juntos. Como querem então participar de uma eternidade? Como vão ser sinceros e firmes para a eternidade? Né? Hoje a gente vê, Jesus fala aqui também, né, nos seus juramentos, né, sejam firmes naquilo que vocês juraram para mim. Hoje o que a gente mais vê é desunião de casais, né? Separação. Procure então não cumprir com a palavra que disseram no altar aqueles que são casados, né? Porque são casados. Pode ser separado, mas são casados. Jesus fala que só a morte os separa. E hoje, não contente só em se separar, querem causar ainda desunião na família, né? Mantenham um círculo de amizade, além de não aceitar a proposta que Deus lhe deu de se unir a um ao outro, formar uma família, quer destruir família. Não se contenta com a maldade que fez só na separação, quer continuar machucando, quer continuar pisando. Isso que é triste, né? E muitas pessoas ainda trocam as responsabilidades, né? Se a gente for contra, a responsabilidade é tua que está sendo contra. Não, nós não podemos aceitar. Por mais amigo que possamos ser, por mais intimidade que possamos ter um com o outro, nós não podemos aceitar esse tipo de situação. É um erro gravíssimo. Em outra mensagem, Jesus diz: a morte lhes espera quem passou por cima das minhas leis. Estão pensando o quê? Hoje tem essa nojeira, essa podridão, né, do poliamor, acho que é o nome, que pode viver 3, 4, pai com filho, filho com mãe e vai embora. E as pessoas vão aceitando. O marido deixa da mulher, a mulher deixa do marido, daqui a pouco está junto com o outro, já estão juntos, participando de festinha, quando não moram perto um do outro, virou uma podridão isso, né? E as pessoas vão aceitando, porque eu quero viver bem em paz, eu quero estar em paz com a família, eu não quero discussão. Se você não mostrar para a pessoa que aquilo ali é um erro, ele não vai entender que é um erro. Ele precisa entender que é um erro. E de que forma que vai entender? Levando um desprezo na cara, foi o que ele fez. Foi, ou ele ou ela, né, que seja. Desprezou a família. Sabe o mal que causa? Eu não sei porque, graças a Deus, não passei por isso, né? Mas sabe o mal que deve causar um pai ou uma mãe largar um outro nos filhos? Que trauma que o filho vai carregar para o resto da vida? Que ensinamento que ele teve? Quando tudo aceita novamente, a mãe aceita o pai vir na casa com a amante, ou o pai aceita a mulher vir na casa com o amante, e os filhos vão vendo aquilo é normal. Lá na frente vai fazer igual. Se meu pai faz, está tudo certo, a mãe aceitou, o pai aceitou, meus tios aceitam, meus amigos tudo aceitam, é tudo normal. Aí vem os outros filhos e fica um balaio de gato. Daí para aquela pessoa que está sendo orientada, né, que está começando a gerar na sua cabeça os ensinamentos, aquele ensinamento ali é o correto, é o que ele está vendo, que está vivendo, né? Então, se a gente não chamar atenção, por mais doído que possa ser, gente, por mais doído que possa ser,
Se não chamar atenção, não ser rígido nessa situação, nessa hora, quem está errando não vai entender que aquilo ali é um erro. Eu não digo aí, né, que ele transferir a responsabilidade. A culpa, por fim, vai ser daquele que está chamando atenção. E quem praticou o erro é o coitadinho. Está todo mundo desprezando, está todo mundo deixando de lado, coitado. Ele que escolheu. Que volte então para o certo, né? Que volte para o caminho que tem que caminhar da forma correta. Assim é nessa evangelização que a gente vem fazendo esses anos todos aqui no santuário. Por isso que eu citei a conferência de ontem, né, que eu vi. Quantos que ali estavam, quanto que o profeta falou com seriedade, mesmo assim deixaram. Eles são uns coitadinhos? Não são coitados. Ouviram a verdade, conviveram com a verdade e preferiram se afastar, preferiram estar fora, né? Jesus nessa mensagem fala, ó, sejam firmes no que disserem daqui para frente e usem vossa inteligência nestas poucas horas que restam. Não deem ouvido com o que vocês vêm fazendo a esta gente que vem falando que são um bando de loucos, pois assim todos nós fomos tratados na época, quando saímos pregando o Evangelho. Era eu de um lado e João do outro, e também meus apóstolos e os discípulos. Jesus deixou isso como exemplo, né? Quando ele estava pregando o Evangelho, de que forma que ele era tratado? Quem o aceitava? E por isso ele negou o que ele era? Ele negou o que ele veio fazer? Ele morreu pregado na cruz. Quando a gente diz, meu Deus, eu estou com sofrimento agora na minha vida porque o meu irmão não quer saber de mim, meu filho me desprezou, esse é um sofrimento. E o de Jesus, que foi pregado na cruz, falando a verdade, ele sendo a verdade. Nós ainda podemos errar o tempo inteiro, né? Podemos ser falhos o tempo todo. Ele não. Com ele não tinha falha. Então nós precisamos ser esses soldados que a gente vem falando tanto tempo, né? Esses soldados fiéis que Deus espera que a gente seja. Honrar a palavra de Deus. Honrar esse compromisso. É por poucas horas. Jesus fala em poucas horas. Jesus fala em pequeno rebanho. Jesus fala em outra mensagem, as crianças de Fátima. Ele fala das crianças de Fátima, meu pequeno rebanho, eram 3. Então, que pequeno rebanho é esse que Jesus se refere? Né? Já fizeram promessas e mais promessas para seguirem as novas leis, e lá se vai a maioria acreditando no homem. Ontem eu li também uma ignorância sem tamanho, né? Não dá para entender como a pessoa acha que é feita uma lavagem cerebral mesmo. Uma menina lá, o nome dela deve ser Eva, mas está Eve, né? Porque tem essa nova ideologia, né? Não sei como é que é, né? E troca os nomes aí. E ela botou lá, mandaram para mim, né? Ela botou, acho que não sei se é Instagram, o que é. O pai dela morreu por causa da vacina, foi comprovado, mas ele tinha comorbidade, né? Era pessoa de idade. Ela já tinha tomado 2 vacinas, mesmo assim eu tomei as 2 vacinas e vou tomar a terceira porque eu quero estar livre. Olha que ignorância. Se foi confirmado que foi por causa daquilo ali, ela quer morrer, né? Então as pessoas hoje, mesmo ouvindo a verdade, a gente explicando, mostrando, convivendo com a verdade, prefere o erro. Prefere seguir na podridão. Então é difícil, né? É muito difícil levar em frente, mas parar jamais. O padre Romo falou numa mensagem, né, que as pedras vêm, na homilia dele, as pedras vão vir na nossa frente para tentar derrubar, para tentar fazer a gente desistir. Não podemos parar. Essas pedras de tropeço têm que acontecer em nossa vida e nós precisamos passar por elas. Na homilia de ontem, nessa conferência do padre Romo, também ele fala sobre a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, que naquele tempo existia o respeito, né, e até hoje continua em certas igrejas. Na hora de ler o Santo Evangelho, as pessoas se levantam, né, para mostrar o respeito que tem pela Palavra de Deus. Naquela época tinha reis que guardavam a Sagrada Escritura em caixa de ouro, para mostrar o valor que tinha a Palavra de Deus. Hoje nós temos em nossa mão novamente esse livro, que é a Palavra de Deus, e qual o respeito que nós damos a ele? Não só a Sagrada Escritura, mas aqui, mais de 1 milhão de palavras. Nós estamos respeitando ele dentro de nossa casa? Nós estamos honrando o que Jesus está nos pedindo aqui, nos alertando?
Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoe de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.